Neste vídeo, iremos precisar de 2 recipientes, um pouco de sal e 2 pedaços de tomate. Em um deles, iremos deixar sem sal, como vemos. Nesse, iremos deixar sem sal. E nesse, iremos colocar sal. E com o tempo, veremos sua mudança ocorrendo. A partir de agora, iremos colocar sal em uma das partes do tomate. Iremos preencher seu miolo e colocaremos também um pouco em suas bordas, nos seus lados. Depois que já colocamos, percebemos já uma diferença. Olhando para este vídeo, percebemos que o tomate está perdendo um pouco de água, isso devido à osmose que está ocorrendo dentro de suas células. Percebemos que ele já está bastante molhado. Colocamos mais um pouco de sal. Passados 4 minutos, já percebemos uma grande diferença entre as duas partes do tomate. Neste que pegamos agora, percebemos que já há uma grande desidratação dele. A água que continha no tomate está passando para o sal, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Enquanto essa parte que pegamos agora está ilesa. Passou-se cerca de 8 horas. Já percebemos uma grande diferença entre as partes do tomate, o que não tinha sal e o que colocamos sal. O que não tinha sal está perfeitamente bem, como podemos perceber através do vídeo. Já o que colocamos sal tem uma grande diferença, está bastante desidratado, e a água que continha nele ficou no recipiente, ocorrendo assim a osmose, transporte ativo sem gasto de energia, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui iremos falar um pouco sobre alguns temas importantes que é necessário entender para compreendermos a osmose. Antes de tudo, é necessário compreender o que é solvente e o que é soluto. Soluto mais solvente dá o que chamamos de solução, as duas coisas misturadas. O soluto é outro material que é diferente da água. A água, no caso, seria o solvente e o soluto, outro material. Por exemplo, o açúcar dissolvido na água, o sal dissolvido na água, o óleo dissolvido na água, o sal, o óleo e o açúcar seriam os solutos, enquanto a água é o solvente. O que controla o processo de osmose nas células é a membrana. Podemos exemplificar como uma fruta, como a laranja ou a maçã, elas são as células e a sua casca é a membrana. Temos 3 tipos de membrana: a semipermeável, a permeável e a seletivamente permeável. Porém, a única que faz parte do processo de osmose é a semipermeável. A semipermeável controla a passagem do solvente. Ele só permite a passagem de solvente e não permite a passagem do soluto, diferentemente da permeável e da seletivamente permeável. A permeável permite a passagem de soluto e também do solvente, permite a passagem dos dois. Já a seletivamente permeável permite a passagem do solvente junto com alguns tipos de soluto. Mas o que é osmose? Osmose é basicamente transporte sem gasto de energia de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado através de uma membrana parcialmente permeável, como é possível perceber na figura. É basicamente o processo de jogar sal no tomate ou na alface e, com o decorrer do tempo, eles perderem água e ficar murchos. Agora, como ocorre o processo da osmose? Na osmose, a água, que é o solúvel ou o solvente, ela vai passar pela membrana, que é semipermeável, com a intenção de equilibrar os dois lados da membrana, que vai passar de modo a equilibrar os dois lados da membrana, de modo que um lado não tenha mais NaCl do que o outro, como veremos a seguir. Sendo que tudo isso se dará pela pressão osmótica que ocorre dentro das células. Em relação a isso, temos 3 meios: o meio isotônico, o meio hipotônico e o meio hipertônico. O meio isotônico é aquele normal, onde está nas considerações adequadas, onde o nível está adequado. É aquele em que, ao ocorrer a osmose, o resultado final.
No meio isotônico tem 9% de NaCl com o resto de água. No meio hipotônico temos menos de 9% de NaCl e o resto de água, ou seja, mais de 93% de água. No meio hipertônico temos uma solução com água e mais que 9% de NaCl. Na imagem mostrada, conseguimos perceber as células como ficam no meio hipertônico, isotônico e no meio hipotônico. Podemos perceber que no meio hipertônico a célula vai ficar murcha, digamos assim. Já no meio isotônico ela vai ficar normal, o seu estado normal. No meio hipertônico ela vai ficar inchada, o que podemos chamar de túrgica. Quando estiver no meio hipertônico, ela vai ficar plasmolizada. Quando estiver no meio isotônico, ela vai ficar flácida. Quando estiver no meio hipotônico, ela vai ficar túrgica. Que é o mesmo quer dizer que, quando estiver no meio hipotônico, ela vai ficar inchada. Ela pode até inchar muito, até o ponto de se romper. No meio hipertônico, ela pode encolher. A tendência é encolher. Já no meio isotônico, ela vai ficar normal, do jeito que ela está. Sendo que o normal de uma célula é ter apenas 9% de NaCl. E como a osmose tem o objetivo de deixar os meios dentro da célula, ou seja, intracelular e o meio extracelular, de razões iguais de água para soluto, ou seja, de solúvel para soluto, a condição ideal é 9% de NaCl e o resto de água. Uma das partes também muito importante para compreender a osmose é os meios de solução e a relação com a perca e ao ganho de água. Como já falado, meio isotônico é quando permanece normal. Quando está no meio isotônico, ele irá perder uma quantidade de água e ganhar a mesma quantidade de água, tendo assim nada de diferença em seu meio. Já no meio hipotônico, ou seja, quando ela tem mais soluto dentro da célula do que no meio externo, ele irá absorver água, o que pode acabar ocorrendo uma lise, que é basicamente o rompimento da membrana. Já no meio hipotônico, ou seja, quando há mais soluto no meio externo do que no interno da célula, irá perder água, de modo que percebamos ela um pouco murcha. Algo que impulsiona o processo de osmose é a pressão osmótica. É ela que possibilita a osmose ocorrer nos alimentos ou nas células do nosso corpo. Basicamente, pressão osmótica é a força que é exercida pela água, a pressão que é exercida pela água para que ela faça a osmose. Vamos abordar agora como ocorre a osmose no dia a dia. O exemplo mais comum é quando salgamos o alface ou o tomate para fazer uma salada e ao decorrer do tempo eles perdem água e ficam murchos. Ou quando pegamos a carne e a salgamos de forma que ela dure mais tempo. Isso vai fazer com que ela perca água, fique mais desidratada e por isso dura mais tempo. No nosso corpo, por exemplo, ela desempenha o papel de regular nossas células, tirando do nosso sangue a água, por exemplo. Ou outro exemplo é quando ingerimos um alimento seco, um pão ou uma farinha, e ao decorrer o nosso organismo irá fazer osmose para que haja uma regulação no nosso organismo.